nessa ocasião. E a gente vai ver que Jesus, ele era um homem muito observador, ele era um homem muito inteligente e através das questões assim mais simples do dia a dia, do cotidiano, ele trazia lições e reflexões muito grandes. E a Escritura vai dizer que certa feita Jesus, ele se encontrava ali na casa de um fariseu, ele havia recebido um convite e ele observava o andamento daquele lugar. E logo após que terminou ali aquela reunião, glória a Deus, na casa do fariseu, a Escritura vai dizer que ele se levantou, ele olhou para cada um dos convidados e começou a dar um ensinamento ali para os convidados. E ele disse assim: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, você nunca se coloque nos primeiros lugares. E isso ele disse porque ele via que os convidados chegavam e tomavam os primeiros lugares. Ele disse assim: você nunca se coloque nos primeiros lugares, porque será uma vergonha para você o anfitrião chegar em você e dizer: por favor, desça daí, porque tem alguém mais importante que você que vai sentar nesse lugar. E você vai ter que se levantar, sair todo envergonhado e ir para o último lugar. Isso vai ser uma vergonha muito grande. Aí ele fala: não faça dessa forma, mas quando você chegar em um casamento, você se coloque no último lugar, porque vai ser uma honra para você, o anfitrião, chegar e dizer: ei, amigo, suba mais para cima, e você será honrado na frente de todos. E Jesus, ele era tão audacioso, que logo após ele dar esse ensinamento para os convidados daquela ceia, a Escritura vai dizer que ele se dirige para o anfitrião, e ele fala assim: quando você fizer uma festa, você não convide os teus amigos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, nem algum conhecido seu. Quando você der uma festa, você convide os cegos, os pobres, os estropiados, os aleijados, porque eles não têm com o que te pagar. Você não vai ser recompensado, mas saiba que você será recompensado na ressurreição dos justos. E a gente vê que Jesus, as maiores parábolas que ele trouxe, os maiores ensinamentos, foram todos através de reflexões, foram todos através da observação no dia a dia. E certa feita, os fariseus começaram a indagar Jesus de onde ele tinha tanta sabedoria, de onde ele tinha tanto conhecimento, porque ele não havia feito escola. A escola na época era muito cara, geralmente quem fazia escola naquela época eram os descendentes de Levi, aqueles que futuramente seriam sacerdotes, mas Jesus ele deu uma resposta que eu creio que impactou a todos, que ele falou: o meu ensinamento ele vem de Deus. Sendo assim, tudo aquilo que nós vemos nas Escrituras não é um ensinamento de um mero homem, não é um ensinamento de um louco ou de um sábio, é um ensinamento que vem do próprio Deus. Muitas vezes a gente observa as Escrituras e não entende de onde vem tanta sabedoria, de onde vinha tanta instrução de Jesus. Porque quando ele chegou aqui na terra, a gente vê que a Escritura lá em Mateus capítulo 5 vai dizer que ele vendo as multidões, ele se assentou sobre o Monte das Oliveiras e ali ele começou a trazer as bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Logo em seguida ele começa a trazer a legislação do reino de Deus. Aí ele começa a falar a respeito da humildade, a respeito do perdão, a respeito da benignidade, da fé no Senhor. E quando o fariseu ele pergunta para ele: Senhor, quando o seu reino ele se manifestará? Onde ele estará? E Jesus ele responde: não se dirá o meu reino está aqui ou está ali, mas saiba que o meu reino está entre vós. E muitas vezes a gente pode olhar para essa igreja, um local simples, né, pastor? Uma igreja pequenininha, com poucos irmãos, e pensar que não tem muita coisa aqui. Mas o reino de Deus, ele se encontra nesse lugar. O reino de Deus, ele se encontra aqui. Porque o Espírito de Deus está aqui, os anjos de Deus estão aqui, a palavra do Senhor está aqui, e Deus, ele habita nesse lugar. E Jesus, é muito interessante quando ele trouxe essa parábola, porque a Escritura vai dizer assim, que ele contou essa parábola quando ele observou que haviam alguns que eram convencidos de serem justos e, em detrimento disso, eles desprezavam as outras pessoas. E na religião, na fé, nós observamos muito dessas coisas, não é verdade?
A gente vê muitas pessoas que muitas vezes têm um bom cargo, têm uma boa liderança, estão há muitos anos na igreja, são dizimistas, são pregadores reconhecidos, têm fama, e muitas vezes desprezam aqueles que são menores, aqueles que são pequenos, pensando que já estão justificados pelo Senhor. E é interessante que uma parábola, ela é uma narrativa com alegorias em que o autor ele visa passar uma mensagem. A alegoria é um pensamento, uma ideia ou qualidade através de uma forma figurada. Então, através dessa parábola, a intenção de Jesus é passar um ensinamento para a sua igreja, para o seu povo. Cada elemento aqui nessa parábola vai ter um significado. E a gente vai ver que ele vai contar uma situação do cotidiano que é comum para nós. Ouvir na igreja, ir na casa de Deus, ou na época era ir no templo do Senhor. Lá na igreja, antigamente eu estava indo na igreja uma vez por semana, né, pastor? Estava indo aos domingos, que eu trabalhava na semana, mas agora, felizmente, mudei de horário, aí estou indo quarta-feira, agora estou indo domingo, estou cultuando um pouco mais. Aqui na igreja são 3 cultos semanais, né, Kelvin? São 3 cultos, é terça, sábado e domingo. Ele tinha me contado. Tem algumas igrejas que já são 4 dias, tem outras mais tradicionais que são 5, 6, até a semana toda. Eles fecham a semana. E quando Jesus ele conta essa parábola, ele contou a respeito de algo comum para todos nós, que é o ir na casa do Senhor. E ele vai dizer que 2 homens eles subiram ao templo para orar. E um era fariseu e o outro era publicano. E ele vai falar a respeito da oração do fariseu, dizendo assim, que ele se colocou de pé e ele orava no interior dele, dizendo da seguinte maneira: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de todos os meus rendimentos. E para quem não sabe quem era o fariseu ele era um adepto do farisaísmo, que era uma seita religiosa nos tempos de Jesus, em que era predominante os sacerdotes, homens ricos, da religião, da fé, que eles presidiam a religião em Israel. Então era o sumo sacerdote, o sacerdote, tinha todos da tribo de Levi, homens que faziam a leitura da Torá, da Taná, homens que tinham acesso a Deus, que faziam os sacrifícios, faziam as cerimônias, a circuncisão. E a gente vê que esse homem, quando ele vai orar, ele agradece ao Senhor dizendo: ó Deus, eu te dou graça porque eu não sou como o resto dos homens. A gente percebe aqui que essa expressão dele tem uma conotação de desprezo. Eu te dou graça porque eu não sou como o resto dos homens. Ele se colocava acima dos outros homens. Ele se colocava como alguém melhor, alguém que possivelmente estava mais perto de Deus. E ele começa a descrever os homens ao qual ele não era. E ele vai dizer: eu te dou graça porque eu não sou como os ladrões, como os injustos e adúlteros. E o fariseu, ele tendo acesso ao conhecimento, à educação judaica, a Torá e a Taná, ele sabia que ele não podia ser ladrão. Porque está escrito que se alguém fosse pego roubando um boi ou uma ovelha e abatesse ou vendesse, seria dado 4 ovelhas ou 4 bois. Não tinham prisões naquela época. Então o ladrão, a pessoa, ele era combinado através dessa lei. Se um homem abatesse ou vendesse um boi ou uma ovelha, ele restituiria 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão ele fosse pego em flagrante delito, ele teria que pagar o seu delito. Se ele não tivesse com que pagar, ele seria vendido para que o delito fosse pago. Sendo assim, eu creio que o fariseu, no íntimo dele, vinha aqueles maus pensamentos, né, levando a pessoa à inclinação do mal, e ele pensava consigo: eu não posso roubar, eu não posso furtar, porque eu sei o que a lei diz. Eu sei que se eu roubar, eu vou ter que restituir 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Eu sei que se eu roubar e for pego no flagrante delito, eu vou ter que ser vendido como um escravo para pagar pela minha dívida. Sendo assim, ele pensava: eu não posso ser um ladrão. Imagina para um sacerdote de Deus, um ladrão, como muitos escândalos que a gente vê hoje em dia, não é verdade?
sacerdote corrompendo, tirando o dinheiro da igreja, desviando, usando muitas vezes de forma ilícita para uso próprio. Sendo assim, o fariseu, ele tinha essa consciência de que ele não poderia ser um ladrão, de que ele não poderia desviar os bens das pessoas, que não poderia fazer o mal para as pessoas. E ele ainda diz: eu te dou graça porque eu não sou como o resto dos homens, não sou um ladrão, nem sou também um injusto. E ele sabia que a injustiça também tinha as suas consequências. Porque a Escritura, Moisés, ele escreveu da seguinte maneira: não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo inclinando-te para a maioria, para torcer o direito, e nem será parcial com o desválido no seu processo. E ele continua dizendo: não desviarás o direito do teu pobre em seu processo, da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado, não aceitará presente, porque os presentes eles cegam até os perspicazes, e eles pervertem as palavras do justo. E o Senhor ao final diz: porque eu sou o Senhor. Ou seja, o Senhor estava observando todas as coisas que aconteciam na terra. Sendo assim, esse homem, que também era um sacerdote, um juiz sacerdote, ele não poderia desviar o direito do pobre, não poderia agir com injustiça, não poderia fazer o mal, não poderia ser parcial no julgamento dele. A gente vê que muitos juízes, existe essa lei, eles não aceitam presentes. Eles não podem aceitar presente, porque o presente ele é tido como uma espécie de suborno. O presente ele leva à corrupção. E eu creio que o fariseu, no seu íntimo, ele pensava da seguinte maneira: eu não posso, de forma alguma, ser parcial no meu julgamento. Eu preciso ser o mais justo possível. Eu preciso ser o mais correto que eu puder, porque Deus ele está me observando e ele pode pesar a mão dele sobre mim. E o fariseu, ainda na sua oração, ele dizia assim: eu não posso ser adúltero. Eu te dou graças porque eu não sou como os adúlteros. E ele sabia, ele tinha o conhecimento da lei de Deus, da Torá, da Taná, dos profetas, os sapienciais. E ele sabe muito bem que Salomão, quando ele escreveu Provérbios, ele escreveu assim que o adúltero é um homem sem juízo. Aquele que adultera, aquele que é casado e se relaciona com uma outra mulher, é um homem sem juízo. E ele receberá golpes e terá uma vergonha. Ele sabia que o ciúme do marido excitaria a raiva dele, e que o marido não aceitaria recompensa no dia da vingança, e não teria piedade dele. O sacerdote, ele sabia que se ele fosse pego no crime de adultério, ele seria arrancado do leito, junto com a adúltera, seriam levados até o sinédrio, arrastados pelo meio da cidade, logo em seguida julgados, e a lei, o Senhor já havia predeliberado que todos os adúlteros deveriam morrer apedrejado. Sendo assim, ele pensava no íntimo dele: eu não posso trair a minha esposa. Eu não posso. E eu creio que o procedimento dele era o seguinte: ele via uma mulher formosa, ele virava a cabeça dele para a esquerda. Ele via outra, ele virava a cabeça para a direita e pensava no seu íntimo: eu não posso trair a minha esposa, porque eu conheço a lei do Senhor. A gente vê que esse homem, segundo a oração dele, e ninguém mente na oração, porque Deus ele conhece todas as coisas, eu creio que ele falava a verdade nessa oração. Eu creio que ele verdadeiramente era uma eminência, um homem moralmente perfeito, um homem que não era injusto, um homem que não era adúltero, um homem que não era ladrão. E eu creio assim que ele procedia nos caminhos do Senhor. Quando a gente observa as Escrituras, Jesus contando essa parábola, ele vai dizer ainda: e eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano. E logo em seguida, eu jejuo 2 vezes por semana. Tem alguém que jejua aqui? Os irmãos jejuam? De vez em quando, né? Tá sendo sincero. Tá sendo sincero. O publicano era, ou melhor, o fariseu era melhor que a gente. Ele jejuava 2 vezes por semana. Era melhor. Ele vai dizer: eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Quando a gente observa as Escrituras, a gente vê que a tradição era tão pesada que eles haviam acrescentado ainda o dízimo do endro, do cominho e da hortelã.
Deus não havia pedido. Ele não havia pedido, mas eles acrescentaram esses dízimos ao Senhor. Eles observaram o profeta Malaquias, ao final do Velho Testamento, o Senhor inspirando o profeta para dizer: trazei os dízimos e ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimentos em minha casa. Sendo assim, eles pensavam: nós precisamos agradar ao Senhor com as nossas ofertas, nós precisamos agradar ao Senhor como nosso sacrifício. E a gente vê que essa foi a oração desse fariseu. Logo em seguida, Jesus ele vai trazer aqui o publicano em questão. E ele vai dizer que o publicano, ele se mantendo à distância, ele não ousava sequer olhar para o céu. Ele não ousava olhar para o céu. O publicano, ele se mantinha à distância porque ele não se considerava digno de estar na casa do Senhor. Mas ele batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. E quem era o publicano? A Escritura vai dizer que nos tempos de Jesus, as terras de Israel elas foram invadidas pelos romanos. E quando elas foram invadidas, eles adentraram a terra, mataram os homens, mulheres, o exército invadiu. Eles invadiram o templo, profanaram e saquearam o templo do Senhor. Os publicanos, eles, ao invés de se manter do lado do seu povo, pegar nas espadas, pegar nos escudos e defender a sua terra, eles se uniram aos estrangeiros e começaram a trabalhar para eles. A gente vê que os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Ou seja, eles eram considerados homens desprezados pela sociedade porque eram traidores. Eles eram traidores da própria pátria. Então eles eram desprezados, eram vis, marginalizados pelas pessoas. E a gente vai ver que muitos eram ladrões, como o próprio Zaqueu, a história conta. Eles tinham acesso ao dinheiro, tinham acesso a cobrar os impostos, tinham a guarda romana ao seu favor, e junto com a guarda faziam a cobrança dos impostos. Então, se o imposto era 20, ele cobrava 30, desviava 10 para ele. Se o imposto era 50, ele cobrava 70 e desviava 20 para ele, mais um pouco para os seus soldados. Então a gente vai ver que os publicanos, eles eram desprezados. O fariseu, ele realmente tinha motivo para falar: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano. Porque o publicano era considerado o traidor da pátria. Mas a oração dele, ele fala assim: Senhor, tenha piedade de mim, porque eu sou um pecador. Quando a gente observa essa parábola do Senhor, a gente, à primeira vista, não vê muita coisa. Vê um homem justo e vê um homem justo na nossa interpretação. No entanto, a grande questão aqui, o que realmente vai deixar a gente maravilhado, é a conclusão de Jesus. Porque a gente vê que o raciocínio do reino de Deus são totalmente diferentes dos raciocínios da terra. Porque Jesus, ele vai dizer assim: eu vos digo que este último desceu para casa justificado. O primeiro não. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que se humilha, será exaltado. Você consegue compreender uma coisa dessa? Consegue? Consegue, Elaine? Consegue, Kelvin? Como que um homem justo, correto, sacerdote, cresceu na religião, com a aliança, a circuncisão, dava todos os dízimos, não foi justificado, e um homem possivelmente ladrão e traidor da pátria foi? Pela graça de Deus. Foi pela graça de Deus. Porque a Escritura, o apóstolo Paulo, ele vai falar da seguinte maneira: que os fariseus, eles pegaram as leis do Senhor e interpretaram de uma forma errada. Porque está escrito: maldito todo aquele que não se atém às prescrições da lei para cumpri-las. Maldito é esse. E também está escrito: o homem que por elas pratica, por elas também viverá. E os fariseus, eles interpretaram da seguinte maneira: nós precisamos obedecer a Deus o máximo possível. Nós precisamos obedecer o Senhor de todas as formas, acrescendo a lei. E a Escritura vai dizer, Jesus, ele ressalta lá em Mateus capítulo 23,
que inclusive os fariseus, eles alongavam as borlas e filactérios, que eram acessórios das roupas, porque o Senhor, através desses acessórios, faziam com que os judeus, quando vissem, se recordassem de obedecer à lei do Senhor. Havia uma medida correta, no entanto, eles ampliaram não para agradar ao Senhor, mas para parecerem mais justos aos outros homens. Jesus, quando ele fala a respeito dos fariseus, lá em Mateus capítulo 23, ele fala assim: façam tudo o que eles ensinarem, porque eles ensinavam a lei, mas não imitem o exemplo deles, porque tudo o que eles fazem é com o propósito de serem vistos pelos homens. E a gente vai ver que quando eles pegaram esses dois versículos, maldito todo aquele que não se atém às prescrições da lei para cumpri-las, e também o outro, o homem que fizer por elas viverá, eles pensaram, nós precisamos cumprir o máximo possível. No entanto, eles interpretaram errado, porque a interpretação correta era, nós jamais conseguiremos alcançar a justiça de Deus, porque nós somos falhos e somos pecadores. Nós jamais conseguiremos alcançar a justiça de Deus com as nossas próprias forças. Quando o fariseu ele faz essa oração, Senhor, eu te dou graça porque eu não sou como o resto dos homens, eles são injustos, ladrões, indúteros, nem como esse publicano, ele está imputando a si próprio o mérito da sua justificação. Ele está dizendo, eu sou justo porque eu conquistei a minha justificação, porque eu obedeci à lei o máximo que eu podia. Mas não, o princípio do reino de Deus é esse, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. A Escritura vai dizer que quando Deus ele olha para Abraão, ele fala assim, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. A justiça de Abraão, ela não veio pelas obras, ela veio pela fé. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E Abacuque, inspirado pelo Senhor, ele ainda vai dizer, o meu justo, ele viverá pela fé. Ele viverá pela fé. Enquanto o fariseu, ele imputava a si próprio o mérito da sua justificação, o publicano, ele estava se arrependendo. Nós vemos a oração do publicano e não é uma oração comum. Não é só mais uma oração que é feita no templo, mas uma oração que é feita na igreja e depois a pessoa volta para pecar, para viver na vida libertina. Não, essa oração do publicano é uma oração de arrependimento, de conversão. Ele estava se arrependendo dos pecados dele, pedindo perdão ao Senhor. Meu Deus, tenha piedade de mim porque eu sou um pecador. Nós vemos que o fariseu, ele se apoiou na sua própria justiça, mas o publicano, ele se apoiou na fé em Deus. O fariseu, ele não foi justificado, o publicano foi. Se os dois morressem naquele momento, o publicano estaria com o Senhor e o fariseu estaria condenado, segundo a interpretação das Escrituras. E essa é uma reflexão em que Jesus ele nos ensina um dos princípios do reino dos céus. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha diante do Senhor, essa pessoa será exaltada. A gente vê que tem muitas pessoas na casa de Deus que são soberbas, são prepotentes, ela faz, acontece, ela despreza os outros nas ruas. Quando a gente observa os mundanos, aqueles que não são cristãos, a gente olha a condição deles e existe um certo julgamento no nosso coração, não é verdade? A gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Falar assim, graças a Deus que eu estou na casa de Deus. Mas a nossa atitude, a nossa intenção tem que ser de misericórdia. Falar, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Tenha misericórdia. A Escritura vai dizer assim, lá em Mateus capítulo 8, que Jesus ele passou pela alfândega e viu o Levi ele sentado. E logo em seguida ele disse, vem, me segue. E Levi ele seguiu a Jesus. E quando Levi ele seguiu a Jesus, esse ato de seguir significa que ele deixou tudo para trás e ia acompanhar Jesus, se tornando discípulo de Jesus. E ali ele reuniu na casa dele Jesus, e veio muitos publicanos e pecadores. É o que diz a Escritura. Vieram muitos publicanos e pecadores, e Jesus ele comia com os publicanos e pecadores. Os fariseus, vendo que Jesus comia com os publicanos e pecadores,
Ele perguntou para os discípulos: por que o teu mestre ele come com os publicanos e pecadores? Porque eram pessoas desprezadas, vis, que não se importavam com Deus e com a fé. E Jesus, ouvindo isso, ele respondeu da seguinte maneira: não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. E logo em seguida ele diz: aprendam o que significa misericórdia eu quero e não sacrifícios. O sacrifício, ele não tem um valor maior que você usar de misericórdia para com a vida do próximo. Não tem um valor maior. Quando Jesus, glória a Deus, ele está ensinando essa parábola, ele queria ensinar a respeito da humildade. A Escritura vai dizer o que no começo? Que ele contou essa parábola porque ele observou que alguns se consideravam justos e desprezavam os outros. Eles não se utilizavam de misericórdia. Eles pensavam que eram maiores e melhores. E o Senhor falou assim: segundo o reino dos céus, eles não serão justificados. Não serão justificados. E essa palavra, ela acaba se tornando uma advertência para a nossa vida. Porque pela misericórdia de Deus, assim eu, Mateus, o Kelvin, o Moisés, a gente pôde crescer na casa do Senhor, servindo ao Senhor, fazendo a obra, com conhecimento das Escrituras. No entanto, essa parábola adverte que se houver soberba no nosso coração, nós não seremos salvos pelo Senhor. A gente observa a condição do fariseu. O fariseu era um israelita, circuncidado ao 8º dia, tinha as alianças, tinha as promessas, tinha as glórias, ele tinha o conhecimento da Torá, da Taná, ele tinha as vestimentas, mas ele não foi justificado pelo Senhor, porque ele se achava melhor que as outras pessoas. Então essa parábola, eu venho deixar ela essa noite, o que Jesus deixou para nós, na verdade, com o propósito de trazer esse princípio do reino de Deus. Porque todo aquele que se exaltar, essa pessoa será humilhada, mas aquele que se humilha será exaltado. Com essa parábola, Jesus ele não quer nos desestimular a praticar as boas obras, de forma alguma. Ele nos ensinou a fazer o bem, nós devemos fazer o bem. Ele nos ensinou a ajudar os pobres, nós devemos ajudar os pobres e muito. Ele nos ensinou a jejuar, nos ensinou a orar, nos ensinou a fazer todo tipo de obra benigna, o perdão, a humildade, a mansidão. No entanto, o que ele quer nos ensinar verdadeiramente é que apesar de todas as boas obras que nós possamos fazer, nós continuamos sendo dependentes da misericórdia de Deus. É só através da misericórdia de Deus, porque com a nossa própria força nós não vamos conseguir. Amém? Desde já eu agradeço por essa oportunidade, que essa palavra possa trazer uma reflexão ao seu coração a respeito de que, apesar do nosso estado, todos somos iguais. Tem muitos que hoje estão por cima, amanhã estão por baixo. Tem outros que agora estão por baixo, mas amanhã Deus ele levanta, ele exalta. E é isso que ele faz no nosso meio e também na nossa vida. Amém? Eu agradeço desde já e que as palmas louvem o nome do Senhor.